Glória a Deus. Gente, paz do Senhor. Paz do Senhor, gente. Glória a Jesus. Vocês estão animados? Felizes com Jesus? Tem que estar, né? Tem que estar. Você está com a sua Bíblia aí? Abre ela. Filemon, capítulo 1. Alguém gritou, não entendi por quê. Filemon, capítulo 1, versículo de número 8 a seguir. Não me falaram tempo, então eu tenho até meia-noite para pregar, né? Ótimo. A partir do versículo 8 de Filemon, diz assim o texto. Vocês já encontraram, amém? Por isso, ainda que pudesse exigir em Cristo que você faça o que é certo, eu prefiro pedir com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora prisioneiro de Cristo Jesus. Versículo 15. Ao que parece, você perdeu Onésimo por algum tempo para ganhá-lo de volta para sempre. Ele já não é um escravo para você. É mais que um escravo. É um irmão amado, especialmente para mim. Agora ele será muito mais importante para você como pessoa e como irmão no Senhor. Portanto, se me considera seu companheiro na fé, receba-o como receberia a mim. Se ele o prejudicou de alguma forma ou se ele deve algo, cobre de mim. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei. E não mencionarei que você me deve sua própria vida. Sim, meu irmão, faça-me essa gentileza no Senhor. Reanime meu coração em Cristo. Será que você pode repetir isso comigo? Reanime o meu coração em Cristo. Muito bem. Gente, que alegria poder estar com vocês, podendo fazer parte desse novo tempo que Deus tem concedido a vocês. Eu creio que é só o início do que Deus fará na vida de vocês e através de vocês aqui. Sou de Goiânia, congrego na Family Church com o pastor Mark Anderson. Trago um abraço do meu pastor para vocês. Minha gratidão a Deus pela vida do pastor Daniel, do Davi, que está liderando vocês. Deus continue prosperando e abençoando esse trabalho. Quem quer ouvir a palavra? Amém? Certamente nós, em algum momento da nossa vida, nós já fugimos. Eu sei que você já fugiu de alguma coisa na sua vida. A pergunta não é se você fugiu, mas é do que você já fugiu. Nós somos fugitivos do nosso propósito muitas vezes. Nós gostamos de fugir de alguns desígnios de Deus, que Deus estabelece para nós. E na maioria das vezes, toda fuga que nós fazemos é sempre em razão de algo que Deus estabelece para nós. Você não vai ver ninguém chegando para um boleto e tentando fugir dele e falar assim, eu vou fugir de você e tudo certo. Isso não rola. Você não consegue fugir de responsabilidades que são próprias e cabem a você. Você não consegue fugir de uma avaliação de uma universidade. Você não consegue fugir daquilo que faz parte de uma responsabilidade que é diretamente ligada a você. Normalmente nós fugimos daquilo que faz parte do propósito de Deus para nós. Você já fugiu. Eu sei que você já fugiu. Você já fugiu de uma responsabilidade que Deus estabeleceu para você. Você já fugiu de algo que Deus revelou para você. Você já fugiu de ocupar espaços que Deus te levou. Eu me lembro que há 10 anos atrás, tá gente? 10 anos atrás. Eu estava no meu quarto, e aí minha mãe chegou, falou, João, trouxe algo para você aqui. Falei, o que é? Aí eu peguei, era uma sacola com presente. Sabe aquela calça social que parece calça de defunto?
10 anos atrás, tá, gente? Você associa aquela calça logo à imagem de um pastor. 10 anos atrás. 10 anos atrás, para você pregar ou qualquer coisa do tipo, você tinha que ter a beca em questão para você usar. Então, quando a minha mãe trouxe aquilo para mim, o que ela estava querendo dizer? Olha, você vai pregar, você vai ser um pastor. Eu olhei para minha mãe e falei, você está ficando maluca que eu vou usar isso aí, né? Você está ficando doida. Eu não vou usar isso de jeito nenhum. Passou 4 meses, eu comecei a pregar. Usando roupa social, gente. Acho que é por isso que hoje eu tenho tanto trauma de roupa social, que eu era obrigado a usar roupa social para pregar. Criei trauma. Hoje eu sou liberto. Criei trauma. Normalmente nós então queremos fugir do propósito que Deus tem para nós. Porque muitas vezes parece que isso coloca uma responsabilidade muito grande sobre nós, daquilo que pensamos que não vamos conseguir de alguma maneira lidar. E nós lemos esse texto de Filemão, onde nós temos 3 personagens aqui. Quantos personagens? 3 personagens, repita comigo: Filemão, Onésimo e Paulo. Nós temos 3 personagens aqui nesse texto. Qual que é o contexto aqui de Filemão? Onésimo é escravo e foge do senhor dele, que era Filemão. Vai até Roma, onde Paulo estava preso. Paulo ganha Onésimo para Cristo, mas Onésimo era fugitivo. Perceba comigo, Onésimo não era só escravo, ele também era fugitivo. Quando ele está com Paulo e Paulo ganha ele para Cristo, Paulo começa a discipular Onésimo. Depois que Onésimo passa pela fase de discipulado, Paulo olha e diz o seguinte: Onésimo, você precisa voltar. E você vai voltar com uma carta em suas mãos, que você vai levar para Filemão. Quem é Filemão? É aquele que tinha o direito dos trabalhos de Onésimo. Onésimo escravo. Paulo olhou e disse: é hora de você voltar. E Paulo envia ele com uma carta nas mãos. Mas por mais que a carta que Paulo direciona para que Onésimo leve a Filemão seja uma carta particular, eu gosto muito do capítulo de Filemão, porque nós temos 3 direções de mensagens aqui. Parece que nós temos expressões de cartas onde o coração desses 3 personagens são abertos. O coração de Paulo é aberto, o coração de Onésimo é aberto e o coração de Filemão é aberto. E a partir de algumas particularidades que nós temos aqui, Deus começa a mostrar algumas mensagens que eu quero compartilhar com você. Então nós temos 3 personagens, nós temos 3 mensagens, e eu quero pensar nelas com vocês essa noite. Posso falar? Posso falar? Amém? O texto começa com Paulo direcionando uma mensagem para Filemão. A região que Filemão habitava, ou que Filemão participava, era a região de Colossos. Você se lembra daquela passagem lá de Apocalipse, quando João escreve à igreja de Laodiceia e diz o seguinte: olha, bom seria se vocês fossem frio ou quente, mas vocês são mornos e Deus vai vomitar de vocês. Vocês se lembram disso? Sabe por que Paulo fala, por que há essa afirmação de João naquele texto? Porque Laodiceia era uma região onde tinha 2 fontes e 2 encontros de água. E um desses encontros de água era de Colossos, que se encontrava com outra fonte de água, e quando as águas chegavam em Laodiceia, a água estava morna. Sabe qual que era o tipo de água que vinha de Colosso? Água pronta para beber, fonte natural. Então, quando Paulo faz questão de mostrar a região que Filemão habitava, ele estava dizendo o seguinte: Filemão é alguém que habita em um lugar de refrigério.
O que Deus está dizendo para Filemão através de Paulo é o seguinte: Filemão, o local que você habita é um ambiente de refrigério. O ambiente que você pertence é um ambiente onde você tem uma experiência de receber bálsamo, consolação, providência de Deus. Você está em um lugar de descanso. Mas eu gosto disso aqui porque Paulo faz questão de mostrar que esse lugar é um lugar de descanso, não porque Filemão é alguém que luta com as suas próprias forças, mas é porque ele foi resgatado pela graça. É por isso que você vai ver constantemente Paulo mostrando aqui que Filemão foi salvo pela graça. E por que Paulo faz questão de deixar claro que Filemão é alguém que foi salvo pela graça? Porque o escravo Onésimo iria depender também dessa graça. Paulo está dizendo: Filemão, a graça que você possui, ou a graça que você recebeu, é a mesma graça que Onésimo também precisa receber. Paulo está dizendo o seguinte: Filemão, o local que você habita é um local de refrigério, é um local de descanso, é um local que você não luta com as suas próprias forças. Então pense comigo, se Paulo faz questão de mostrar que o local onde Filemão habita é um lugar de refrigério e de descanso, significa que existem locais que você pode entrar, que podem ser lugares de cansaço e de destruição para a sua vida. Tem muita gente ocupando espaços onde só carrega fardo, peso e batalhas. Existem pessoas ocupando espaço onde a carga de circunstâncias ou de experiências que viveu estão destruindo o seu subconsciente, Davi. O que Paulo está querendo mostrar é que quando a graça invade o espaço, você passa a acessar um tempo de refrigério. Mas enquanto você está com fardo e com peso de culpa de experiências que você viveu um tempo, de coisas e experiências negativas que você viveu, de palavras que você viveu, você está vivendo tempo de fardo e de sobrecarga. A questão é que nós precisamos acessar esse local de refrigério. E muitas vezes você precisa mudar a sua geografia. Para que você acesse um lugar de descanso, você precisa mudar a sua geografia. Você pode ter sido ferido por palavras. Você pode ter sido ferido por ambientes que você já acessou. Mas eu creio que Deus vai começar a mudar a sua geografia. E quando Deus começar a mudar a sua geografia, significa que você estará acessando locais de refrigério. Toca nessa pessoa que está aí do seu lado e fala assim: tem refrigério de Deus chegando para você. Tem refrigério de Deus chegando para você. Sabe o que eu gosto desses tempos de refrigério? É que cada tempo de refrigério que nós acessamos significa que é um novo nível que Deus está nos elevando. Mudança de geografia significa crescimento para experiência maior. Vou repetir isso aqui. Mudança de geografia significa que Deus está te colocando para níveis de experiências maiores. Vou te mostrar. Atos capítulo de número 1. Jesus está subindo. Jesus olha para os discípulos e diz: vocês vão ser revestidos do Espírito Santo. Jesus já tinha dito: vocês estão vendo essas obras que eu estou fazendo? Cura, milagres, ressurreição. Vocês vão fazer coisas maiores. Aí Jesus olha para eles e diz: o Espírito vai vir sobre vocês e vocês vão pregar Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Vamos de novo. Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. O que Jesus estava dizendo? Eu mudo vocês de geografia, e cada geografia que eu mudo vocês significa que é uma nova experiência para vocês experimentarem. Há algo maior de Deus para você. Será que você pode receber uma palavra com suas mãos ao céu? Deus mudou vocês de geografia para que você possa experimentar um maior nível de comunhão com Deus. Se prepare para ver e experimentar milagres, cura, transformação. Você vai colocar as mãos, pessoas serão transformadas, libertadas através daquilo que Deus está colocando sobre a sua vida. Paulo está mostrando
que Filemon é alguém que acessa um local de refrigério. Paulo está dizendo o seguinte: olha, você já lutou muito com as suas forças. Você já tentou muito e tentou lutar batalhas que não era você que deveria lutar. Essa é a palavra de Deus para nós. Sabe por que você já fugiu tanto? Porque você já tentou lutar batalhas que não era para você lutar, mas era para você lutar com Ele. Sabe qual é o maior problema de um fugitivo? É que ele sempre coloca o peso de toda a responsabilidade nele mesmo. Mas sabe qual que é a resposta de Deus para todos que tentam colocar a carga sobre eles mesmos? Correção. Moisés tentou fugir e disse: eu não sei falar. Deus olha para ele e disse: quem disse que é você que vai falar? Jeremias tentou fugir da responsabilidade que Deus tinha colocado sobre a vida dele. Ele disse: eu sou apenas uma criança. Deus olha para ele e diz: quem disse que é você que vai? Sou eu que estou com você. Nós nos tornamos fugitivos daquilo que Deus tem para nós quando nós temos dificuldades em entender que Deus está conosco e nos direcionando em tudo, por mais que não contemplamos, por mais que não enxergamos. Uma verdade que nós precisamos ter e compreender é que a forma como lidamos com tudo, a forma como respondemos a alguma circunstância da nossa história, podem definir e direcionar aquilo que vamos viver. Deixa eu te falar uma coisa: suas decisões hoje podem determinar a experiência que você vai viver amanhã. Repita comigo: minhas decisões vão determinar o que viverei amanhã. Paulo está direcionando uma mensagem para Filemon. Mostrou a respeito do lugar de refrigério. Chega os versículos 13 e 14, sabe o que Paulo vai mostrar? Paulo vai mostrar o seguinte: olha, Onésimo está aqui comigo, é o seu fugitivo, Filemon. Ele poderia permanecer aqui comigo, mas eu sei que ainda existem coisas que ele precisa resolver. Porque por mais que ele tenha sido alcançado pela graça, ele ainda é fugitivo. Como assim? Tem coisas que não podem ser resolvidas pela metade. Você precisa resolvê-las por completo. Paulo está dizendo o seguinte: olha, Filemon, Onésimo está voltando porque ele precisa ser perdoado por completo. Deus não faz as coisas pela metade. Deus não trabalha pela metade. Deus não quer você só uma noite. Deus não quer você só um momento. Deus te quer por completo. E quando Deus te quer por completo, aí você pode dizer que você verdadeiramente é livre. Pessoas que são livres em Deus conseguem se movimentar constantemente com Deus ali com elas. Você vai em um lugar, Deus está com você. Você está na faculdade, Deus está com você. Você está no trabalho, Deus está com você. Como assim? Sabe por que eu estou dizendo para você? Que todo local que você acessa é um local de experiência do Espírito Santo na sua história e na sua vida. Deus gosta de nos movimentar. Deus nos movimenta para que a gente entenda que cada local que acessamos se torna um púlpito onde Ele quer trabalhar e manifestar o poder dEle. Se prepare para ter novas experiências onde Deus te levar. Se prepare para ter novas experiências onde Deus te direcionar. Deus quer você por inteiro. Deus te quer por completo. Tem muita gente que diz: a igreja estabelece muitos limites, a igreja cobra muito de mim. Mas não é que a igreja está colocando limites para você. É apenas uma preocupação de que você termine bem a sua história. Há uma promessa estabelecida de Deus para você. E essa promessa é que se você está nele,
você é capaz de experimentar a liberdade nele. Se você experimenta essa liberdade nele, significa que é ele que está dirigindo a sua vida. Uma palavra que Paulo está querendo deixar claro para Filemão é que sempre é possível elevar o nível da experiência. É por isso que chega o versículo de número 15, Paulo olha e escreve a Filemão: Filemão, é possível que você tenha perdido o seu escravo por um tempo, para que você tenha ganhado ele por inteiro, para sempre. Você já perdeu coisas, que é porque Deus queria colocar novos níveis para você lá na frente. Você perdeu pessoas na sua história, porque Deus queria colocar aqueles que fariam parte do plano dele para a sua história no futuro. Relacionamentos acabaram, pessoas foram embora, e Deus está dizendo para você: eu tenho mais para você, eu tenho mais para a sua história, eu tenho mais para a sua história. Repita comigo: Deus tem mais para mim. Deus é fonte, e se Ele é sua fonte, essa fonte é inesgotável. Ele sempre tem mais para você. Paulo está querendo deixar claro para Filemão que há sempre um nível a mais de Deus, que existem perdas que são necessárias, que existem tempos que são necessários, mas que nós sempre podemos receber mais. Escute, as perdas não anulam a abundância, elas simplesmente são como pontes que vão nos dando acesso para novos tempos. Você já viu que nós muitas vezes nos desesperamos diante de algumas circunstâncias que somos colocados? Nós nos desesperamos diante de realidades que muitas vezes confrontam o nosso consciente. Para toda circunstância difícil que você passa, há uma palavra de Deus para você: você pode mais, você pode mais. Há um novo tempo, há uma nova recompensa, há um crescimento, há um novo acesso. Paulo está mostrando para Filemão que esta realidade da proporção do que Deus havia operado era o que ele gostaria de continuar trabalhando e fazendo. Então essa é a mensagem que Deus começa a direcionar para Filemão. Agora vem Paulo, abrindo o coração e mostrando aquilo que Deus fez. Paulo começa dizendo o seguinte: eu, Paulo, sou velho. Sabe qual que é o contexto aqui de Paulo, da vida de Paulo? Quando ele escreve Filemão, ele está preso. Então Paulo está dizendo o seguinte: eu sou velho e eu estou preso. Mas aí eu gosto de algo aqui, Davi, que aí Paulo chega e diz o seguinte: eu gerei Onésimo na prisão. Sabe por que eu gosto? É porque muitas vezes o que envelhece não é o passar dos anos, mas são as circunstâncias dolorosas da vida, de escassez, que muitas vezes somos colocados, de sofrimento. Mas o verdadeiro envelhecimento que coloca limite na nossa história é quando não conseguimos mais sonhar, é quando não conseguimos mais gerar. Sabe quando que você deve se preocupar? É quando a sua vida espiritual tem envelhecido tanto que você não consegue gerar novas experiências com Deus. Sabe quando? Você sabia que existem adolescentes, jovens, velhos espiritualmente, porque não conseguem mais gerar nada em Deus. Mas Paulo está dizendo: eu sou velho na idade, mas eu estou gerando. Eu sou velho na idade, mas eu estou gerando. Aí olha o que ele disse: eu gerei Onésimo como filho na prisão, porque só o Evangelho tem poder. Só o Evangelho tem poder de fazer coisas grandes serem geradas dentro de locais de escassez e de limites que os homens colocam. Sabe o que eu gosto?
Parece que há um paralelo. Paulo diz o seguinte: eu sou velho, mas eu estou gerando algo novo. Eu sou velho, mas eu estou gerando algo novo. O que é isso? Tem pessoas que colocam em descredibilidade toda uma história que já passou. Tem pessoas que colocam em descrédito todas as experiências negativas que já tiveram um dia. Paulo está nos mostrando que Deus é especialista de pegar coisas velhas, de pegar coisas que passaram e fazer coisas novas. Eu sei que você já foi ferido demais em áreas da sua vida. Eu sei que você já pensou em desistir. Eu sei que já teve momentos da sua vida com Deus que você pensou em abandonar tudo e desistir de tudo. Eu sei que Deus já falou com você sobre o seu chamado, sobre o seu ministério, sobre a sua vocação, e você já pensou em desistir. Tem dias que estamos fragilizados. Mas o que Paulo está mostrando é que na fragilidade, Deus é especialista em gerar grandes projetos. Deus vai iluminar a sua mente. Deus vai acender uma chama no seu coração, para que você possa gerar, para que você possa crescer nas áreas de fragilidade da sua história. Paulo mostra que ele rompe com toda a dor que estava colocada sobre ele, para viver o Evangelho. Porque quando você se permite viver o Evangelho, esteja preparado para ter grandes experiências com Deus. Você não terá grandes experiências com Deus baseado simplesmente na mensagem que é pregada. Você não terá grandes experiências com Deus baseado em um louvor que é ministrado em 40 minutos de culto. Você terá grandes experiências com Deus quando você viver o Evangelho em sua plenitude. Se você vive o Evangelho em sua plenitude, esteja preparado para acessar novos níveis, para acessar novas experiências, para viver novos tempos. Paulo está mostrando: eu amo tanto o Evangelho, eu amo tanto o poder de Deus, que os meus olhos se fecham, para qualquer circunstância de dor que esteja diante de mim. Você já percebeu que dias difíceis da nossa história sempre nos faz duvidar daquilo que Deus tem para nós? Duas coisas sempre podem acontecer nos dias de fragilidade que vivemos: ou pessoas colocam em descrédito aquilo que Deus colocou sobre nós, ou nós mesmos somos aquele que queremos sabotar o que Deus deseja realizar na nossa história. Porque dias difíceis parece que fecham os nossos olhos para o que Deus tem para nós. Com Paulo sempre foi diferente, desde o início da história dele com Deus. Vou te mostrar. Atos capítulo 9, Davi. Saulo sai em direção a Damasco para perseguir e matar aqueles que serviam a Deus. Ele sai dizendo: vou matar, vou destruir, vou acabar. Vem uma luz dos céus, ele se prostra no chão, ele perde a visão. Enquanto ele está no chão, sem visão, Deus vai até a casa de Ananias e fala o seguinte: olha, aquele camarada que gostava de perseguir os crentes, que queria matar os crentes, ele vai vir até você, vai se apresentar até você, e aí você vai mostrar os meus propósitos para ele. Como, Senhor? Falando de prosperidade, falando de bênção, falando do que o Senhor fará? Não, mostrando para ele como ele deve sofrer por minha causa. Sabe quando Paulo teve conhecimento do que Deus queria dele? Quando ele teve conhecimento do sofrimento que ele deveria passar. E se Deus se apresentasse para você falando de todo o sofrimento que você deve sentir para que os propósitos dele se cumpram na sua história? Será que você desistiria ou você permaneceria?
Então Paulo é velho e está dizendo: eu estava na prisão, ou eu estou na prisão e consegui gerar. A prisão é o limite. Mas sabe o que eu acho interessante? Paulo está escrevendo da prisão. Onésimo estava com ele na prisão, mas Onésimo sai. A prisão para Paulo era o seu limite. A prisão para Paulo era o seu limite. Mas o que ele gerou lá foi tão grande, foi tão poderoso, que em um momento teve que sair para fora. Por mais que você não esteja vendo e percebendo o que Deus está fazendo nos dias de dor da sua alma, chegará um momento que o propósito de Deus crescerá tanto que ele vai ter que sair para fora. Chegará um tempo que você será tão elevado em comunhão com Deus, que Deus vai colocar para fora aquilo que Ele está gerando em você. Então não se preocupe que tudo deva acontecer de imediato, mas se preocupe em viver uma constância em Deus, porque se você vive uma constância em Deus, chegará um momento que aquilo que você está carregando crescerá tanto, que vai ter que sair para fora. Mas Paulo encontra um desafio aqui. Perceba que Paulo está escrevendo para um escravo e para um senhor de escravo. Paulo mostra para o escravo que ele é liberto, e mostra para o senhor do escravo que ele não é mais senhor sobre aquele homem. Sabe qual que é a maior dificuldade de Paulo aqui? Mudança de mentalidade. Tem muita gente que deixa de viver e de experimentar coisas que Deus quer para eles, por causa que a mentalidade deles ainda não mudaram. Eu tenho uma palavra de Deus para você. A partir do dia que você mudar a sua mentalidade para o que Deus tem para a sua história, se prepare para viver novos níveis de experiência com Deus. Deus levanta Moisés para libertar o povo do Egito. O povo sai em direção ao deserto. E eles estão andando. Eles chegam e são colocados diante de um mar. Eles estão vendo que Faraó está perseguindo eles. Pense comigo. Imagine um povo que por vários e vários anos foram escravos. Imagine eles olhando para trás e vendo aqueles que o escravizou vindo novamente ao encontro deles. O que eles vão pensar? Vai nos pegar e vão nos escravizar. O povo olha para Moisés e diz o seguinte: você nos tirou de lá para que a gente morresse aqui. Sabe o que Moisés faz? Pega o cajado, levanta para cima, o mar se abre e eles passam. Antes deles atravessarem o mar, eles tinham consciência de escravos, Davi. Quando o mar se abre e eles passam, a mentalidade deles muda. Eles não são mais escravos, agora eles têm consciência que são filhos. Sabe por que eles atravessam e eles têm essa mudança de mentalidade? Para que Deus possa revelar neles uma experiência muito grande e maior. Sabe o que acontece com aquele que não tem uma mentalidade transformada para os tempos que Deus quer levar? Para os tempos que Deus quer direcionar? Acontece o que aconteceu com Faraó. Deus estava bradando dos céus: esses são meus filhos. Faraó estava olhando e estava dizendo: esses são meus escravos. Sabe o que acontece? Faraó tenta entrar naquela experiência que é só para aqueles que têm uma experiência nova, só aqueles que têm uma mudança de mentalidade. Sabe o que acontece? As águas vêm e eles são mortos. Não tente acessar o novo tempo que Deus tem para você com uma mentalidade antiga. Isso vai te destruir. Tem muita gente olhando para o que Deus um dia fez,
Tem muita gente olhando para o que um dia Deus fez e falou. Eu gosto muito do texto de Atos capítulo 1, porque nos mostra que quando Jesus está subindo aos céus, os discípulos ficam olhando para cima. Sabe aquele tipo de gente que diz o seguinte: Deus só faz dessa forma, Deus só trabalha se o culto for desse jeito, Deus só trabalha se a parede da igreja for dessa cor, Deus só faz se a liturgia for desse jeito, se a mensagem for desse jeito. Um dia Jesus fez assim, um dia Deus trabalhou assim. Aí vem uns anjos e bradam: por que vocês estão olhando aí para cima? Como assim? Por que vocês estão presos no que um dia Deus fez, no que um dia Deus falou? É tempo de uma nova experiência. Para de ficar olhando para o que um dia foi feito e começa a olhar para o que Deus quer fazer agora. Porque enquanto você estiver limitando a sua visão para o que um dia foi feito, você jamais conseguirá começar a experimentar e a viver o que Deus quer fazer agora. Então o desafio que Paulo tem aqui é de mudar a mentalidade e de comunicar o seguinte: nova mentalidade é sinônimo de novas experiências. Você deve mudar a sua mentalidade para aquilo que um dia se distanciou você de Deus. Você sabe o que é uma pessoa com trauma? É uma pessoa que tem a sua mentalidade travada, paralisada naquilo que um dia o feriu. Ela não consegue sair dali. Ela está presa naquela mentalidade. Foi ferida por um sistema, foi ferida por palavras, foi ferida por circunstâncias, foi ferida por ocasiões. A mentalidade dela está ali paralisada. E o que Deus está mostrando é que você jamais deve prender a sua mentalidade àquilo que te feriu, porque isso é limite de território, e Deus não tem limite de território para você. Deus tem expansão de território. Deus quer expandir. Eu creio que daqui sairá os maiores empresários de Franca. Eu creio que daqui sairá os maiores profissionais que serão referência em toda essa região. Sabe como será o início disso? Nova mentalidade. Como assim? Você não enxerga recursos, mas você sabe que o seu Deus é o Deus que providencia recursos. Você não vê como, mas você não precisa jamais saber como Deus fará. Você precisa conhecer o Deus que fará. Se você conhece a Deus, você sabe que Ele está com você no deserto. Você sabe que Deus está com você nas tempestades. Você sabe que Ele é o Senhor da sua história. Como dizem os coaches, pega essa chave. Você precisa revolucionar a sua forma de pensar. Porque quando você entender que a sua mentalidade sendo transformada é aquilo que te coloca em um novo nível de acesso para o que Deus tem para você, você consegue entender que a sua maneira de caminhar deve ser diferente. Então a gente já viu o que Deus expressou para Filemon e o que Deus já expressou para Paulo. Agora falta quem? Onésimo. Sabe qual que é a mensagem que está desde o início manifestando para Onésimo? Onésimo, você encontrou o seu propósito. Onésimo, você encontrou o seu propósito. Se ele encontrou o propósito quando ele foi liberto, significa que você, enquanto é escravo, você não encontra o seu propósito. Enquanto você é escravo do pecado, enquanto você é escravo de sentimentos de orgulho, sentimentos de vingança, você jamais encontra o seu propósito. O que está sendo transmitido aqui desde o início é:
Onésimo, você encontrou o seu propósito. E sabe o que Onésimo significa? Significa útil. Útil. Era como se Deus estivesse dizendo o seguinte: antes, o que você vivia não combinava com a sua identidade, porque a sua identidade diz que você é útil, mas você era inútil. A sua identidade dizia que você tinha um propósito maior, mas você não conseguia enxergar esse propósito para você. Existem muitas pessoas que a identidade deles é de filho, que o propósito que Deus tem para eles é grande, mas a realidade deles não combinam com aquilo que faz parte da identidade deles. Onésimo era fugitivo. Enquanto ele não entendeu o propósito dele, ele era considerável como inútil. Porque se você não vive o seu propósito, é isso que você é, alguém inútil. Os seus dias são perdidos. Os dons que Deus entregou a você são desperdiçados. Mas quando você entende o seu propósito, você vê que aquilo que Deus te coloca em acesso, aquilo que Deus coloca para você, é o ponto de contato para coisas grandiosas que Ele quer fazer na sua história. Sabe, um dos significados da palavra útil é ser proveitoso. Deus quer usar você em coisas muito grandes. Deus quer usar você em coisas poderosas. Deus quer usar os seus dons para revolucionar os espaços que você entrar, os ambientes que você acessar. E tudo vai começar quando você descobrir e entender, compreendendo verdadeiramente qual é o seu chamado, qual é o seu propósito. Sabe qual é o grande desafio de Onésimo? É que ele não é só escravo, ele também é fugitivo. E todo fugitivo, o seu maior desafio é o caminho. Adão tentou fugir, Deus o encontrou. Jonas tentou fugir, Deus o encontrou. O filho pródigo tentou fugir, Deus o encontrou. Pedro tentou fugir, Deus o encontrou. Nenhum caminho que você escolher será tão longe que Deus não possa te achar. O grande desafio das fugas não é isso, mas são os sofrimentos que você se permite viver nessa fuga. Jonas teve que entrar no ventre de um grande peixe. Adão perdeu o paraíso. O filho pródigo comeu comida de porcos. Pedro teve o sentimento de ter negado aquele que era o Messias e que sempre esteve com ele. As dores do caminho de quem tem um propósito e foge sempre é muito grande. E é justamente aí que nós precisamos redirecionar o nosso caminho. Será que os seus caminhos estão indicando fuga? Será que os locais que você tem acessado estão indicando fuga? Ou será que está indicando que você está vivendo o que Deus estabeleceu para você? Será que os locais que você tem acessado estão materializando que você está vivendo o que Deus estabeleceu para você? Todo caminho que você toma fora do seu propósito é você gritando fuga. É você gritando fuga. Se você redireciona o seu caminho, você está mostrando o que você está disposto a viver. Quer uma palavra? Se for preciso voltar, volte. Se for preciso voltar, volte.
É por isso que Paulo diz o seguinte: olha, Filemão, eu podia muito bem ficar com Onésimo aqui, mas eu sei que tinha coisas que ele tinha que resolver aí, porque ele estava querendo seguir um caminho de fuga, mas ele precisa voltar. Olha para essa pessoa e fala para ela assim: para de fugir daquilo que tem causado medo em você. Nós somos sempre levados a isso. Nós sempre queremos fugir daquilo que nos causa medo. Por quê? Nós queremos correr e correr e correr para construir os nossos acessos com as nossas próprias mãos. Essa era a atitude de Onésimo. O que é isso? Eu vou correr para acessar o meu destino. Como assim? Eu sou escravo, então eu preciso me libertar com as minhas próprias forças. Não. Para de tentar acessar aquilo que Deus tem para a sua história com as suas próprias forças. Você está fugindo, mas Deus quer redirecionar os seus acessos. Você tem que parar de fugir. Era como se Deus estivesse bradando ao coração de Onésimo: tem um propósito para você, mas para que esse propósito aconteça na sua vida, você deve parar de fugir. Você deve parar de fugir daquilo que um dia te feriu. E você deve entender que Deus te encontra aí. Você deve entender que Deus te encontra, te resgata e te transforma aí. Olha, Onésimo estava na prisão com Paulo. Paulo pega uma carta, Davi, coloca nas mãos de Onésimo e diz o seguinte: você vai pegar essa carta e você vai levar para Filemão. Pense comigo a cabeça daquele homem. Ele era escravo fugitivo e ele está voltando com uma carta para o Senhor que ele fugiu. Imagina ele chegando com aquela carta. Pense comigo. Imagine comigo Onésimo chegando, batendo na porta, Filemão olhando para ele assim desconfiado, e ele entregando a carta para Filemão. Imagina ele ainda na porta, parado, e vendo Filemão ler a carta que Paulo tinha mandado. Imagina o coração dele. Ele sabia que ele era escravo. Imagine ele na porta vendo Filemão lendo a carta, e ele sabendo que ele poderia ter sérias consequências por causa da fuga dele. Imagina o desespero. Imagina a ansiedade. Imagina até o tempo que Filemão olha para ele e fala o seguinte: Onésimo, eu entendi a mensagem da graça. Você é perdoado. Deus te deu um novo acesso. Da mesma forma somos nós. Nós estamos sempre colocados diante de portas que Deus quer nos fazer e nos dar acesso, mas que muitas vezes, para que a gente acesse elas, Deus gosta de nos movimentar. Deus gosta de mexer com o nosso interior para elevar a nossa experiência. A palavra de Deus para você é: não fuja. Fique em pé. Nós vamos orar. Que você saia compreendendo que esse é o poder de Deus para você. Ele ressignifica os seus caminhos, ressignifica a sua história, muda a direção dos seus passos. Deus tem mais para você. Deus tem uma proporção maior de experiência para você. Deus quer te alinhar ao seu destino. Eu quero orar com você. Se você puder vir até aqui à frente, nós vamos orar juntos.